Olá, como você está? Hoje estamos no nosso primeiro encontro de agosto, na qual vamos estar falando sobre violência doméstica e seus prejuízos. E hoje temos como dois convidados especiais que eu gostaria que se apresentassem. E para quem ainda não me conhece, eu sou Gessamine, sou psicóloga e tenho feito aí uma série de vídeos a respeito de temas diversos diante desse momento da pandemia, mas temas que favorecem não só esse momento, mas outros momentos na qual você já se encontrou ou que talvez no momento que esteja assistindo esse vídeo venha lhe favorecer. Então, vocês poderiam se apresentar para quem está assistindo aí vocês? Claro! Olá, pessoal. Eu sou a psicóloga Fabíola Machado, que tenho como abordagem teórica, né, a terapia cognitiva comportamental. Os meus atendimentos eu destino mais ali na região de Canoas, onde fica o meu consultório, né? O público que eu atendo, né, é o público de adolescentes, adultos, né? E essa temática que a Gessamine nos convidou, assim, é bem aplicável no momento que a gente está vivendo, né? Vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco, assim, com o pessoal. Oi, mano. Olá. Meu nome é Evandro, Evandro Gerhardt, sou psicólogo clínico. Eu atendo aqui em Cachoeirinha, sou terapeuta do esquema, né? Também tenho essa abordagem, trabalho com TCC e atendo casais aqui também, né? Então trabalho com a terapia individual e com casais. Obrigado pelo convite, Gessamine, já vou agradecer, né? Acho importante esse tema a gente abordar. Tem acontecido bastante, né? Casos e situações assim que a gente possa colaborar com a nossa fala. Ótimo. Também estou muito feliz de estar contribuindo esse bate-papo com vocês no dia de hoje. Acho que, como vocês trouxeram, é um tema bem pertinente desse momento de pandemia do Covid-19, na qual a violência doméstica ela elevou, né? Teve um índice significativo, até apareceu aí nos noticiários, e acho que é um ponto que a gente poderia estar refletindo a respeito e entendendo mais o que seria essa violência doméstica, as suas interfaces, né? Quais relações que isso se apresenta e etc. E então queria poder ouvir um pouco de vocês a respeito disso. Então, acho que eu posso começar falando, assim, né, até para a gente entender um pouco sobre violência doméstica, né? O que significa isso, né? Até porque atualmente, assim, com a pandemia do Covid, as pessoas estão bastante assim sensibilizadas com tudo isso, né? Então muitos assim estão perdendo os empregos ou estão tendo que trabalhar home office. Então é um indicativo assim de um estressor frente ao desafio, né? Então, muitas vezes, assim, a violência ela pode começar de uma forma muito sutil, né? De uma forma assim, através, talvez até de impaciências, né? E isso pode vir agravando, né? Então, acho que é um dos indicativos até em função desse índice que acaba aumentando, né? E eu acho que é interessante a gente trazer para discussão assim o que é violência doméstica, né? Em que papéis ela acontece na dinâmica familiar, né? Você Porque violência entende, né? doméstica, né? Será que é só, né, com marido e mulher, né? A violência de casal, será que é só aí, né? Será que a violência doméstica ela também não pode acabar acontecendo assim em outras relações na mesma dinâmica familiar? Né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Até para quem está nos assistindo, assim, poder refletir, né? Pensar nas suas dinâmicas, né? E trazer qualidade. Uhum. Exatamente. E isso é um clichê nosso. Quando pensamos em violência doméstica em nível cultural, pensamos em briga de marido e mulher. E aí já vem até o conceito que a gente pode entrar um pouco mais depois de definir, né? Mas quando pensa em briga de marido e mulher, já vem aquele conceito, né? Ninguém mete a colher. E Exatamente. aí, será que não?
podemos também questionar a respeito disso. O que alguns ditados populares dizem a respeito desse tema. E como tu bem está trazendo, né, Fabiola, não é algo só de marido e mulher. A violência doméstica, ela pode se dar entre as outras relações, entre pai e filho, entre irmãos, né? Também entre marido e mulher, entre padrasto e filho, enteado, no caso. Então, madrasta, etc. Então, as diferentes interfaces das relações que isso pode estar acontecendo. Né? Perfeito, isso aí. Eu tive uma situação, né, que me trouxeram, assim, de uma pessoa que estava vendo um pai batendo muito forte num filho, assim, né? E um filho, acho que algum tipo de deficiência, né? E o quanto é difícil, né, a gente intervir, né? Como é que tu vai intervir nisso, né? A um vizinho, o que se faz numa situação, né? Um pai batendo num filho ou um marido batendo na esposa, né? Na namorada. O que se faz nesse momento, né? E o conselho tutelar não atende o telefone nesse momento agora, né? Foi essa situação que estava acontecendo, assim, né? O conselho tutelar não atendia e aí o único recurso que sobra é a polícia. E a identidade, como é que é preservada nesse momento desse vizinho que está tentando, né, garantir os direitos dessa criança, né? Então eu fiquei me pensando, assim, né? Quando eu fiquei sabendo dessa situação, me pediram um conselho, né? O que eu faço, né? E aí eu fiquei pensando, né? Refletindo e tentando achar alternativas, né? O que vocês acham dessa situação, assim, gurias, né? É que o fato de ser uma violência, a gente já parte do princípio que é algo bem delicado, né, Evandro? Porque aquele termo, aquela frase que as pessoas usam, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Ou se a violência está acontecendo em alguém que não faz parte, assim, do meu contexto, eu não posso me meter, porque se eu me meter, eu vou arranjar problema depois, né? Mas é algo delicado, imagina, né? No caso, é uma criança, né? Um adolescente, enfim. Mas mesmo se fosse um adulto, né? Por que não poder intervir? Né? Porque é uma violência, né? Principalmente, assim, se tem agressão física. Né? Então, é de conscientizar, né, a sociedade como um todo, assim, é um cuidado com o outro, né? Ok, que não faz parte do meu ciclo, né? Mas é um cuidado que eu estou tendo com o outro, né? Claro, pensando numa cautela, com jeito, né? Mas é uma forma de proteger alguém que não está ligado diretamente a mim, né? Então, mas é complexo, né? Porque é uma questão cultural mesmo, que a sociedade ela está muito enraizada em não poder auxiliar, né? Mesmo Meter, né? querendo, Não se acha que meter não na pode. briga. Isso, não se meter, de fato. E acho isso é importante, assim, né? Os conceitos, né? Quando a gente pensar em intervir, se meter, o que essas palavras já têm por detrás delas a partir dos conceitos que cada um tem, né? Então, esse é um fator importante. O que seria uma intervir nessa situação? O intervir é ir lá, bater na porta e dar um soco na cara do outro, porque ele está fazendo isso com meu filho, com teu filho, etc. O intervir pode ser fazer uma ligação, né? O intervir pode ser... Então, poder pensar em o que tu está pensando em intervenção. O que tu tá pensando em se meter? E o que seria mais assertivo dentro da dignidade humana, né? E aí a gente está falando, como a Fabiola também trouxe, a proteção também do ser humano, em que por vezes, por estarmos ouvindo ou de alguma forma assistindo, assumimos responsabilidades enquanto ao outro.
podendo ser coniventes ou não. Então, essa intervenção, esses exemplos que eu dei ali, não quer dizer que um está mais certo do que o outro. Cada caso é um caso. E eu acho que cada região vem se organizado de uma forma, tem alguns contatos que são passados, né? Que tu pode estar efetuando. Tem, por exemplo, delegacia do idoso, tem a delegacia da mulher, né? Tem departamentos em que podem estar acolhendo nesse sentido. Mas 2 números que são, independente da região que se encontra, é o 180 e o 190. Né? São 2 DISC que tu pode estar fazendo e que vai sim, né? E pode inclusive solicitar o anonimato, mas essa como uma das intervenções que não estou dizendo, volto a dizer, não sei se é a mais certa, cada caso é um caso, mas a gente tem que poder também repensar sobre a nossa responsabilidades de estarmos ali com algo que está acontecendo sério, né? E que precisa ser mediado de alguma forma para que não venha gerar um dano maior, até mesmo a morte. Uma grande dúvida que veio dessa pessoa que me perguntou era a seguinte, né? Tá, eu vou lá, faço uma denúncia, e será que essa pessoa, né, o agressor, não vai se tornar mais agressivo ainda com a pessoa que está sofrendo isso? Seja a criança ou a mulher. Então a gente ficou pensando e refletindo sobre isso, né? Se daqui a pouco esse fato de denúncia, né, de tu denunciar, é um meio de tu inibir, porque ali tu trouxe ao conhecimento o invasor, o agressor, né? Então o agressor ele está em destaque no momento que ele recebe essa denúncia. E quando ele está em destaque, ele vai começar a pensar mais nas atitudes dele, né? E tentar não ser, vamos dizer assim, não tão agressor, né? Então ele vai se policiar mais nas atitudes, então vai coibir, o que nada impede, né, possivelmente, de ele continuar uma agressão ou não. Mas essa é o propósito da denúncia, né? É coibir, é colocar ele num lugar onde ele está sendo supervisionado, vigiado, né? Então, muitas pessoas têm uma visão, às vezes, errônea da denúncia, né? Eu vou denunciar, ele vai ficar brabo e vai ficar mais agressivo ainda com essa pessoa, né, que está sofrendo. Mas esse não é o propósito. O propósito é coibir. Ele está sob vigilância agora, né? A partir da denúncia. E a qualquer momento, conforme se desenrolar da denúncia, né? Ele vai ser preso, o que vai acontecer, pode ter mais provas, né? Contra ele nessa agressão, né? Então, eu vi que esse é uma preocupação muito forte de quem quer denunciar. E é um tabu, né, Evandro e Gessamine, porque tem muito medo também, né, do qual a consequência a partir da denúncia que foi feita, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade como sociedade mesmo, assim, de tentar pelo menos trazer uma ajuda, né? E além disso, agora você falando, eu fiquei pensando assim, né, tá, a violência doméstica, né? Mas quando vem para a consciência, assim, de quem está sendo agredido, né? O que fazer, né? Porque se a pessoa está sendo agredida, a gente pode partir do princípio que ela está acuada, né? Que ela está fragilizada, possivelmente. Então, eu acho que a gente pode também falar sobre isso, né? De como daqui a pouco auxiliar as pessoas a solicitar um auxílio, né? O que fazer, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que está sendo agredida, ela poderia buscar uma ajuda fora, né? Para tentar diminuir, né? Reduzir um pouco esse ato violento, né? Do agressor ou da agressora, né? Porque daí não é uma questão de gênero, né? E poder, assim, ter uma qualidade na dinâmica familiar, pensando na violência doméstica. Eu acho que a gente poderia falar sobre isso também, né? O que vocês acham?
É bem importante. a vítima, né? Isso. Pode falar, Jéssica. Ia falar, né, que assim como tu tá trazendo, né, sobre o agredido, e o Evandro ia trazer como a vítima, independente do nome dado, acho que precisa ser olhado, né, para essa pessoa, mas também penso que em alguma medida a gente também tem que olhar para o agressor. O que está levando esse agressor a fazer isso? Isso não é uma desculpa, uma justificativa, mas nesse momento de pandemia que estamos enfrentando, como a Fabiola trouxe ali no início também, é um momento de grande estresse para todos. Então, é natural a irritabilidade estar mais elevada, é natural estarmos mais impacientes, etc. Mas isso não leva, né, à violência. Pode ter estratégias para lidar com isso que não venha chegar a uma violência. E quando a gente fala em violência, a gente não está falando só de violência física. Existem vários tipos de violência, violência psicológica, né? Violência de moral, vários outros que a gente não vai conseguir se deter em caracterizar cada uma delas, mas infelizmente a que fica mais aparente por vezes é a violência física, e é a que acaba chegando com uma maior frequência a denúncias do que uma violência psicológica. Mas como a Fabiola dizia, né, a vítima ou o que está ali sofrendo aquele tipo de agressão, possivelmente também está em grave sofrimento, porque já vem não é algo tão pontual, é algo que já vem de uma construção. Se chegou uma violência física, possivelmente teve uma violência psicológica. Se investigado, tem uma relação tóxica, que a Fabiola também depois vai se aprofundar depois, ou outros elementos que podem estar em atravessamento com isso também. Né? Tu ia falar, Evandro, desculpa. Eu ia dizer que essa vítima também traz esses medos, né? Assim como quem está de fora, né? Um vizinho, um parente, um amigo que vê essa violência e tem receio de entrar, né, nesse conflito pela denúncia, a vítima ela está mais ainda, como a Fabiola falou, acuada, e esses medos são às vezes gigantescos, né? E às vezes a vítima ela não vai conseguir ter uma reação, né? O que a gente tem visto muito, né? Que quem está de fora, né, que consegue socorrer essa pessoa através de uma denúncia. Então, por isso, essa importância, né? Às vezes a vítima ali está mal, né? Apanha, sofre, né? Violência física. A violência física que é muito mais visível, né? A psicológica, ela pode ser oculta. Então, essa é uma que vai tornando a pessoa deprimida, né? Rejeitada. E isso vai cada vez diminuindo as potencialidades dela, né, como humana. Então, acaba não sabendo reagir com nada, né? Achando que é uma pessoa totalmente incapaz de sair daquela situação. Assume aquela postura mais passiva, né? De não conseguir até se defender, né? Dependendo do contexto que se configura ali. Perfeito. E pensar assim, né? Eu acho que todo indivíduo, assim, né? É poder pensar como sociedade, né? Não sendo invasivo, né? De forma alguma, mas frente a uma dificuldade do outro, né? Poder estender a mão, né? A gente falou sobre o da denúncia, né? Se a gente sabe que vamos pegar o exemplo do vizinho que a gente está falando, né? Se a gente sabe que aquele vizinho, né? Vamos pensar que esse vizinho é um adolescente, né? Que aquele adolescente está sofrendo violência doméstica, né? Então, poderia, assim, oferecer uma ajuda depois, né? Numa conversa, né? Indo no mercado, por exemplo. Fulaninho, tá tudo bem?
né? Se precisar de algum apoio, estou aqui, conta comigo. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar nessas ajudas indiretas, né? Porque que a gente pode considerar várias formas de manejo de ajuda, né? Então, é o estender a mão mesmo, né? Então, é possibilitar isso ao outro, né? E pensar no melhor desfecho possível. E assumirmos nossas responsabilidades enquanto cidadãos, né? E acho não é só na época eleitoral que a gente é cidadão. A gente é cidadão e está dentro de uma sociedade e uma rede complexa, né? E que por vezes precisa, como está trazendo esse auxílio, né? Esse dar a mão enquanto, como o Evandro disse, enquanto aquelas pessoas que talvez estejam envolvidas naquela violência, talvez não consigam sair sozinhas. Então, o que uma outra pessoa no externo pode fazer, mesmo que pequeno, pode ser muito para a pessoa que ali está naquele emaranhado de violência, né? Isso. E a violência a violência doméstica como um todo, assim, né? Ela pode se dar de N formas, né? Então, não é só o agressor homem, né? Não é só a agressora mulher. Então, vai além do gênero, né? Então, qualquer pessoa pode, né, atuar como agressor, né? Dependendo de um estresse maior, né, ou do seu próprio funcionamento, né? Então acho que é importante desmistificar assim, né, que a violência doméstica acontece só a partir de um sujeito único, né? Na verdade não, né? Uma coisa que eu fico pensando, né, pode acontecer de um filho para uma mãe, né? Entre irmãos, né? Entre o próprio casal, né? Entre a esposa para o marido. Então, assim, ela pode se configurar de várias formas, né? Então, acho que é bem importante a gente parar e refletir sobre isso, né? E tirar um pouco essa questão de gênero, porque culturalmente a gente sabe, né, que o homem ele tem esse papel mais enraizado, né? Mas não é só o homem, né? E por que esse homem, né? Que eu acho que o Evandro pode contribuir bem positivamente, assim, né? Por que esse homem ele acaba assumindo esse papel de agressor, né? Maior, né? Com mais prevalência. Vai lá, Evandro, tu mandou a Eu pergunta acho pra essa gente, agora é a tua Joguei a vez. bola. Eu acho essa pergunta muito importante, né? E essa reflexão também, né? Eu não sou um agressor, né? Mas eu acho que no papel de homem, eu acho importante essa reflexão, né? Porque, por quê, né? Eu já escutei isso, né? O que eu vou falar agora. Muitos homens, né? Muitos meninos já escutaram, né? Engole esse choro. Homem não chora, né? E lá vai aquele menino engolir aquele choro, né? E assim segue uma vida engolindo choros, né? Eu escutei já isso, né? E o que acontece, né? É uma inibição emocional, é uma desvalidação, é tu não poder expressar o que tu sente, não poder se colocar em vulnerabilidade. Então tem que ser forte, tem que ser macho, tem que mostrar que tu tem poder, né? E aí vem a relação desigual, né? Uma relação hierárquica dentro de um relacionamento, né? Quando tem uma relação hierárquica, sendo um poder psicológico ou físico, o que vai acontecer? Vai acontecer uma agressão, né? Então o homem acaba sendo tóxico com esses choros engolidos, né? Então esses choros engolidos, ele acaba sendo tóxico com ele, né? Como bebendo, fumando, se drogando, né? Sendo abusivo com ele mesmo ou com outras pessoas, né? Então ele acaba sendo tóxico com ele e com quem está em volta, né? Então quem está em volta, seja num relacionamento, numa família, como a Fabiola falou, né?
outras violências de irmãos e mães. Então tem muito homem violento aí, que são uns meninos dentro deles, chorando, querendo atenção, querendo cuidado, né? Então, para os homens que estão me escutando aí, que estão nos escutando, né? A gente tem um menino dentro da gente. Assim como as mulheres também têm as suas meninas, né? Lá no esquema a gente fala dos meninos, né? O psicodrama também fala das nossas crianças, né? Então a gente tem um menino lá dentro que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que está vulnerável, que precisa demonstrar essa tristeza. E que não tem problema nenhum, né? Tá tudo bem a gente demonstrar essa vulnerabilidade. E o quanto isso liberta do abuso, liberta dessa toxicidade, liberta a gente se colocar numa posição humana. E quando a gente foge dessa posição humana, a gente acaba ficando tóxico e um animalzinho, né? Um animalzinho. Tem até animais que são melhores, hein? Não vem falar mal dos animais. Dá até vergonha de falar, né? Dá até vergonha de falar. Não é uma comparação, mas é uma brincadeira cultural que por vezes a gente acaba utilizando, mas eu acho bem importante isso que o Evandro está trazendo, e já a gente se encaminhando para o final, e vocês pensem aí nas mensagens finais que vocês teriam a trazer para quem está assistindo. Mas um dos pontos que eu fiquei pensando, conforme o que o Evandro trazia, é o quanto essa vertente até para nós aqui gaúchos, né? O homem é forte, o homem tem que ser macho, né? E o quanto que isso traz atravessamentos não só familiares, mas culturais também. E o quanto isso implica nas famílias e nas relações. Então, diante do que o Evandro dizia, ficava pensando assim, o quanto que talvez em vez de xingar, né, dizer, olha aí que tu não sabe fazer isso, poder dizer que posso te ajudar, né? Ou poder se colocar de uma maneira em nível mais assertivo, no sentido assim, quando tu fez isso, eu fiquei irritado porque isso me lembrou quando a minha mãe fazia isso comigo. Então me irritou de uma forma muito maior do que apenas essa situação. E a gente poder fazer essas relações com cuidado, porque por vezes quando algo irrita tanto no outro, tem muita coisa aí nossa. E acho que essa reflexão de ser feita para então não chegar a uma violência é uma dica bem importante. O que está gerando essa irritação, essa agressividade, não só em palavras, mas até no corpo, para que eu fizesse isso? O que tem por detrás disso? Qual é o motivador que está levando a isso? Isso para o agressor, né? Mas também podermos pensar para a vítima. O que o fator dessa pessoa estar fazendo isso comigo fala referente à minha história de vida? Será que eu não estou reproduzindo alguma relação tóxica aí da minha transgeracionalidade, da minha mãe, dos meus avós, etc? E aí já estou falando mais como psicóloga, mas aí se vocês querem saber mais esses detalhes, só uma psicoterapia talvez contribua nesse sentido aí, que é muito válido, um autoconhecimento muito importante aí dentro desses aspectos. E isso que tu traz, né, Gessamine, antes da gente estar finalizando, e o que o Evandro trouxe também, né, contribui muito, né, porque é todo um processo de empatização, né, então o que fazer frente a tudo isso, né, como prevenir, né, desde lá do início de uma formação familiar, né, então assim, é sempre considerar a minha responsabilidade como indivíduo, né? A minha responsabilidade como pai, como mãe, como irmão, como amigo, como qualquer papel que a gente assuma na vida, né? Então, assim, é pensar nessa questão do autocuidado, até uma sugestão, né, das pessoas
começarem a refletir mais sobre isso, né? Como eu me cuido, né? Como eu estabeleço esse autocuidado e como eu cuido do outro, né? O que eu posso desenvolver em mim, né? Pensando na questão do autoconhecimento, né? O que eu posso estar contribuindo, né? E essa contribuição, ela vai ser recíproca, né? Então, o que eu faço para mim, isso vai refletir no outro, né? Para evitar esse índice muito grande de violências domésticas que a gente sabe que existe, né? Então, não deixar chegar nesse ponto, né? Porque chegando na violência física, é o topo da violência doméstica, no caso, né? Após, né, com outras consequências. Então, por que deixar chegar nesse ponto? Então, se as coisas começam a dar sinais, né, de que não tá tão saudável assim, né, vamos parar, vamos refletir, vamos buscar ajuda se for necessário, né, psicoterapia, né, dá conta super bem disso, né, buscar auxílios, apoio, né, pensar também nessa saúde coletiva, assim, né, do quanto a gente pode tá fazendo, né, como agente de movimento, né, então a gente tá aqui, né, a gente tá aqui no mundo para contribuir de alguma forma, né, então um pouquinho que se faz é uma sementinha que se planta, né, então não tenha medo de ajudar ou de se ajudar, né, então de uma forma as coisas se ajustam, né, de uma forma positiva. Evandro, 1 minuto para ti. Então, quero deixar um recado, então, para os homens. Que não sejam tóxicos, mas que possam se colocar em vulnerabilidade, né? Que possam cuidar desse menino que desde pequeno engolia o choro, né? E busquem terapia. Façam como as mulheres fazem, né? Busquem terapia. E eu acho que esse espaço de cuidado que a terapia tem, né, com todas as pessoas, fazem com que a gente seja mais autônomo, mais humano, mais nós. É isso. Ótimo. Muito obrigada, então, pelas contribuições de vocês. Espero que tenha contribuído para quem aí está nos assistindo. Tchauzinho, até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.